diz a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. Aleluia, Senhor. Louvamos a ti por tua palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que eu ache graça aos seus olhos. E eu possa compartilhar daquilo que está no meu coração, que foi o Senhor que colocou e tem gerado. E que eu possa ser fiel, Senhor, a tudo que o Senhor tem falado comigo, para compartilhar com o teu povo hoje aqui. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se. Eu não sei, mas a boa parte da igreja eu entendo já que conhece esse texto, o texto de Neemias, quando Neemias toma conhecimento do que estava havendo com o povo que tinha ficado em Jerusalém. Aqui no capítulo 1, versículo 2, quando Anani vem a ele, Anani é um judeu que vem a ele, passa onde ele está lá em Suzã, e ele encontra com Anani, junto com Anani havia outros judeus que estavam com ele. E ele faz a seguinte pergunta: como é que estão as coisas lá em Jerusalém? Como é que está o povo que ficou lá em Jerusalém? Por quê? Porque o povo de Israel tinha sido levado cativo. Quando você vai olhar em Jeremias capítulo 25, você vai ver que por causa da desobediência do povo, o povo de Israel foi levado cativo por Nabucodonosor. E foi levado o rei, a rainha, os príncipes, os ferreiros, copeiros, todo mundo foi levado. Daniel, os seus 3 amigos, essa galera toda foi levada para o exílio. E ficaram lá por 70 anos. Então, nesse contexto é que está Neemias. Ele era o copeiro do rei naquele contexto, naquele tempo. E ele vai ali tomar conhecimento do que estava acontecendo na casa em Jerusalém, na casa de Deus, onde habitava, onde era a construção da casa de Deus. E ele procura saber, me dá um relatório de como andam as coisas lá. Fala comigo como é que estão as pessoas que ficaram lá, porque quando você vai ler lá Jeremias 25 que eu disse, você vai observar que grande parte foi levada cativo, mas os anciões, os órfãos, esses foram deixados para trás.
Só que a cidade foi destruída, os muros foram destruídos, estavam em ruínas e os portões foram queimados a fogo, os portões de Jerusalém, os muros de Jerusalém. E então, Neemias estava 20 anos já nessa condição, do exílio de 70 anos, ele já estava 20 anos ali como copeiro, daqueles dias como copeiro do rei, e ele toma esse conhecimento. A Bíblia vai dizer no texto que nós lemos e nos capítulos que nós não lemos, os capítulos seguintes, que então Jeremias, ele vai servir ao rei. Ele foi servir vinho ao rei. O rei olhou para ele e falou assim: por que o teu semblante está caído? Por que você está triste? Por que o rei fala isso? Porque o rei conhecia já. Vou usar de marreta. Conhecia Neemias, ele era copeiro do rei. Vou trocar de microfone, gente. Pega esse aqui, Marcelo, um cabo é maior. Aí depois, som. Aí depois que vocês estiverem prontos, aí vocês me devolvem. Som, pode abrir para mim aqui, retorno. Ei. 1, 2. Pode estar com muito médio. Aí, melhorou para mim. Como é que está aí para vocês? Estão me ouvindo bem? Minha voz está bonita. Voz de locutor. Ah, obrigado, meu amor. Amém. E ele toma conhecimento desse relatório que Hanani então fala para ele ali junto com seus amigos, de como que estavam as condições de Jerusalém. Os muros destruídos. Ele vai então servir ao rei. Está zumbindo aqui ainda, gente. Ele vai servir ao rei. Então o rei olha para ele: por que seu semblante está caído? Por que você está triste? Porque ainda que ele estivesse em cativeiro, ele era uma pessoa feliz. Ele estava ali servindo o rei. Aí ele vai ter essa oportunidade de falar: eu estou assim porque lá na terra onde estão sepultados meus pais, as muralhas estão em ruínas, o templo está destruído, os portões foram queimados a fogo, quem está lá está em miséria, e eu preciso fazer alguma coisa, rei. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não sabia que estava do jeito que está. Mas agora que eu sei da forma que está, eu não posso, na condição que eu estou hoje, deixar a terra onde eu nasci, deixar o meu povo, a terra dos meus pais, da forma que está. Eu preciso fazer algo. O rei, se o Senhor me permite, eu quero ir lá por determinado tempo para poder trabalhar e erguer as ruínas, e erguer os muros, e levantar os portões da cidade de Jerusalém. E ainda te peço mais, rei, me dê cartas para eu levar para as cidades circunvizinhas por onde eu passar, para que os governadores daquela cidade me deixem passar. Me dê mais cartas para eu ir para o responsável, para o responsável da floresta, para que ele me dê madeira para eu poder edificar os portões que foram queimados a fogo. E assim o rei foi e o abençoou. Assim o rei foi e o abençoou. E o texto lá no capítulo 2, que você precisa ler isso, tem um verso. Não é nem um versículo, é uma frase dentro de um versículo que fala assim: e a rainha estava do lado do rei. Fala assim: a rainha estava do lado do rei. Só fala isso. E eu fiquei pensando: por que só fala isso? E aí eu continuei orando e meditando na palavra, e eu comecei a conjecturar comigo mesmo, e me veio a seguinte imagem: é como se o copeiro Neemias estivesse ali, Adriano, falando com o rei, ele era o copeiro do rei, era ele que serviu o rei, deixa eu ir lá. O rei perguntou: por quanto tempo? Ele disse: por tal tempo. E o rei olhou assim, e aí parece que, quando a Bíblia fala, a rainha estava do lado dele, é como a esposa fala assim: vai, amor, deixa ele ir. A intercessão de uma esposa quebranta o coração do marido. Amém, esposas? A sua intercessão quebranta o coração de um marido. A autoridade está sobre o marido, mas a intercessão da esposa quebranta o coração do marido. Mas isso é outra pregação, volta para cá. Aí, querido, o rei abençoa Neemias. Ele vai, ele chega lá na cidade de Jerusalém e fica por 3 dias, fala assim, 3 dias, em silêncio. Vai ele,
O rei libera ele para ir com a montaria, vai algumas pessoas com ele para ajudar, o rei libera para ir, e ele vai com aquelas poucas pessoas, e ele chega na cidade de Jerusalém, e ali as pessoas vêm conhecer, ele toma conhecimento que era Neemias, e filho de Acalias. Então Acalias estava sepultado naquela terra, então o povo conhecia Acalias, porque fazia parte de uma das tribos, e ele fica ali em silêncio por 3 dias, não fala nada. No terceiro dia à noite ele sai com os amigos dele e vai fazer uma inspeção. Fala assim, ele foi fazer uma inspeção. Quando você lê o capítulo 2, então ali, da metade do capítulo 2 para frente, você vai ver que ele começa a fazer essa inspeção, ele começa a caminhar por Jerusalém, e ele vai passando portão por portão, ele vai indo a cada um dos portões, e vai seguindo o perímetro da muralha, e vai vendo a muralha em ruínas, e vai vendo os portões caídos, queimados no montouro. E ele volta no amanhecer daquele dia, e então ele chama os anciãos daquela terra, o povo que ali havia ficado, e fala qual era o projeto daquele lugar. Vem para cá, e nós vamos reerguer as muralhas, nós vamos reerguer os portões. E eu comecei a falar, por que ele começa pelos portões, começa pelas muralhas? Porque o templo estava destruído, a cidade estava em ruínas, o povo estava em miséria, padecendo fome, doente. Ele deveria primeiro, na minha opinião, ir lá e cuidar do povo, mas não, primeiro ele deixa o povo lá, e ele vai cuidar das muralhas, e ele vai cuidar dos portões. Aí Deus começou a ministrar algumas coisas comigo, que eu queria compartilhar com você. Quando ele chegou naquela cidade, ele foi verificar a situação, ele foi perguntar como é que estava o povo da origem dele. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, amém ou não amém? Você está caminhando na presença do Senhor, você está feliz com o Senhor tem abençoado a sua vida. Você chegou na semana passada do encontro com Deus, e foi tremendo, porque o encontro com Deus é tremendo. Você voltou de lá chapado de Jeová, embebedado de Jeová, engravidado de uma visão espiritual de Jeová. Jeová está gerando essas coisas em você, maravilha. Mas o povo que ficou, porque muitas vezes a gente fala assim, ele não quer, eu vou buscar então, ela não quer, eu vou buscar então, porque a salvação é individual, e eu só posso fazer em relação à salvação por mim mesmo, é verdade. Em relação à sua salvação, você só pode fazer por você mesmo. Mas em relação à salvação do próximo, o que você pode fazer que você não está fazendo? Você não pode esquecer que um dia tu foi aquele povo, que um dia tu estava naquela condição, que um dia você estava naquela miséria, que um dia os seus portões estavam derrubados, que um dia as suas muralhas estavam derrubadas, mas Deus usou o Neemias para erguer as suas muralhas, para erguer os seus portões. E você agora, de portões erguidos, de muralhas erguidas, está fazendo o quê? Porque quando eu comecei a falar com o Senhor, por que ele não foi plantar uma horta para trazer alimento para o povo? Por que ele foi primeiro cuidar dos portões, primeiro cuidar dos muros? O Senhor falou assim, porque se a gente não blindá-los, porque se a gente não erguer muralhas em torno deles, de nada vai adiantar edificar o que está dentro. Porque para proteger o que está dentro, a gente precisa erguer o que está pelo lado de fora. O que está do lado de fora são as muralhas, são os portões. E quando você vai ver na Bíblia, no texto que nós estamos lendo, lá no capítulo 3, os portões, as muralhas começaram a ser erguidas por Neemias, aquelas pessoas que foram com eles, e as pessoas de Jerusalém começaram a ajudar, pessoas da cidade circunvizinha começaram a ajudar. Então cada grupo, cada tribo foi se encarregando de um portão, e foram erguendo os portões, porque o portão, ele protege, a muralha, ela protege o que está dentro, e o portão é que dá acesso ou não a quem quer entrar para acessar o que está dentro. E Deus estava falando assim, não adianta você ir lá e dar pão, e dar água, e tirar carrapicho, e expulsar demônio, e ministrar cura, se quando você vai embora, aquela pessoa continua vulnerável, as muralhas estão caídas, os portões estão derribados, queimados a fogo. E o Senhor está falando, está na hora de começar a reerguer as muralhas do povo, está na hora de começar a levantar os portões destruídos ao fogo.
Porque as muralhas protegem contra invasão, e nos portões é que eram decididas, e é decidido o que entra ou o que sai da minha vida. Porque se o portão estiver fechado, ninguém entra. Se o portão estiver aberto, vai entrar quem a gente permitir que entre, ou que a gente permitir que entre, mas também vai sair o que deve sair. Vai sair o que não pode estar dentro. Então Deus começou a falar algumas coisas na minha vida que eu queria compartilhar com você. Porque existiam muitos portões na cidade de Jerusalém, e cada portão tem um nome, e cada nome tem um propósito desse nome. Porque tinha o portão das ovelhas, fala onde entravam as ovelhas para o sacrifício. Tinha um portão onde entravam as ovelhas e os animais para o sacrifício, era chamado portão das ovelhas. Ou seja, esse portão fala de quê? De consagração. Então como é que está o portão da consagração na sua vida? Ele está aberto ou fechado? Você tem consagrado a sua vida ou não tem consagrado a sua vida? Existem mais um monte de portões. Eu vou falar bem rápido para não tomar tempo só nos portões, porque eu quero ser bem sucinto, que eu preciso ministrar algumas coisas sobre a sua vida hoje nesse lugar. Existia o portão dos peixes. Por quê? É porque por ali entravam os peixes. Ou seja, fala dos negócios, fala do trabalho, fala do fruto do trabalho da mão do arado, que era um portão que estava derrubado, destruído. A sua vida profissional pode estar indo não muito bem, a sua provisão na sua casa pode não estar indo muito bem. Então há um portão que tem que ser restaurado na sua vida. Assim que Neemias fez naquele lugar, reergueu todos os portões. A porta velha, ou portão velho, fala de quê? Fala da memória, fala do seu passado, aquilo que está lá e que tem que servir só de referência. Você ainda vive no passado, tem uma amargura lá, o Senhor tem que tratar isso na sua vida, querido. Isso não pode estar lá. A porta do vale, que fala de tribulação. Tem mais, a porta do montouro, que era por onde tirava os excrementos. A porta do montouro é onde saía, era por onde passava o caminhão do lixo. O caminhão do lixo, ele, em alguns condomínios por aí, ele tem um portão de entrada e de saída. Ele só entra por ali. Não é o portão onde entra os carros, não é o portão onde entra o visitante, não é o portão onde entra o morador. É um portão que só entra o caminhão do lixo. Para quê? Para tirar os excrementos, para tirar aquilo que não presta. Na nossa vida, o portão do excremento, o portão do montouro, da sujeira, tem que estar erguido para poder abrir e tirar da nossa vida aquilo que não é para estar lá. E Neemias foi levado lá para também erguer esse portão. Essas portas, tem o portão da fonte, que fala de satisfação. Tem uma série, o portão das águas, que fala da palavra de Deus. Portão dos cavalos, que fala da guerra, das batalhas. Então os portões é aquilo que dá acesso ou não à nossa vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus está na porta, no portão, na porta batendo. Se você abrir, eu vou entrar. Se não abrir, eu não vou entrar. E o portão que deve estar aberto, eu tenho que abrir. O portão que tem que fechar, eu tenho que fechar. Então tem portas na minha vida que eu tenho que fechar para Satanás não entrar mais, amém ou não amém? Mas tem uma porta na minha vida que eu tenho que permitir Jesus entrar, que é o meu coração, e muitas vezes eu não deixo. E Jerusalém estava destruída. Jerusalém estava em miséria. E quando nossos portões, nossas muralhas estão destruídas, estão em miséria, querido, o inimigo ri de nós, o inimigo fica caçoando de nós, nós somos presas fáceis. Então de repente você está na igreja, está firme, quer andar firme com Jesus, mas não tem conseguido. Por quê? Porque o inimigo tem conseguido chegar até você, porque a sua proteção está derrubada, os seus muros estão caídos em ruínas, as portas que estão fechadas estão abertas. Isso fala de pecado, porque Israel estava naquela condição, porque foi desobediente ao Senhor, como disse Jeremias capítulo 25, pela desobediência, eles foram levados cativo, o templo foi derrubado, os muros, as muralhas foram destruídas, e os portões foram queimados, para desobediência, e desobediência é pecado, todo pecado é desobediência. Então se você quer caminhar com Jesus, tem querido ser um crente fiel com Jesus, e não tem conseguido, pode ser que tenha muralha caída na sua vida, pode ser que tenha portão queimado pelo inimigo na sua vida, só que hoje Jesus vai restaurar. Aleluia. E eu estou aqui como um profeta, um Neemias na sua vida para falar. Deus me mandou aqui para falar para você que está aqui comigo. Nós precisamos reerguer essa muralha, nós precisamos reedificar esses portões.
Não dá para caminhar em segurança sem a blindagem do portão de Deus, sem a blindagem das muralhas de Deus. E as muralhas dos portões de Deus na nossa vida são os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e os livra. E o portão é o meu coração. O que eu tenho deixado entrar no meu coração que não era para deixar, o que eu teria que deixar entrar, não tenho deixado. Muitas vezes a gente deixa entrar um monte de coisa no coração: mágoa, ira, rancor, inveja, e não deixa entrar o Espírito Santo. E quem comanda o portão é o dono da cidade. Você é essa cidade. Quem você tem permitido entrar na sua vida? Neemias foi para aquele lugar. Ele edificou aquelas muralhas. Ele começou a reconstrução dos portões. Mas antes de tudo isso, e é sobre isso que eu vou falar agora que eu queria pregar. O que motivou Neemias a fazer isso? Porque o que motivou Neemias a fazer isso é o que eu tenho orado ao Senhor, que a partir de hoje motive você a fazer o que você precisa fazer para o Jesus. No versículo 2 eu disse e repito, ele ouviu o relatório de como estava Jerusalém, de como que estava o povo reunido naquele lugar, que estava ainda morando naquele lugar. E antes de ir falar com o rei, para poder ir para Jerusalém, levantar os muros dos portões, Jeremias chorou por dias. Ele chorou, ele lamentou, ele orou e ele jejuou. E deixa eu te perguntar, obrigado, varão. O Wallace está servindo no altar. Vem cá, Wallace. Deus te abençoe, diácono. É isso que Deus faz, não, Wallace? O que tem te feito chorar? Neemias, ao saber da ruína que o povo estava, da desolação que o povo estava, da miséria que o povo vivia, dos muros destruídos, dos portões queimados, ele começa a chorar, porque ele começou a sentir a dor do povo, e ele começou a sentir a dor de Deus. Ele sentiu angústia. E eu tenho aprendido sobre angústia já há algum tempo, mas de forma mais intensa nessa última semana. Porque nós temos passado por experiências, e nessas experiências eu tenho sentido a dor das pessoas, e eu fico desesperado e começo a chorar. A minha última experiência, eu orava no meio daquela dor. Eu falava: Deus, protege eles. Protege eles. E eu via um muro sendo erguido entre o que atacava e aquele que estava sendo atacado. E Deus levantava uma muralha. Essa muralha que estava destruída. E a dor que eu sentia de quem estava sendo agredido. E a dor de Deus de ver a sua noiva, seu povo sendo agredido. Então o que moveu Neemias para ir lá foi a dor da angústia. E quando eu comecei a estudar e orar nesse sentido, Deus me mostrou: nós não temos angústia, nós não temos nos angustiado. Como assim? Não é comum, não deveria ser normal. Olha para o pastor. Não deveria ser normal para um servo ou uma serva de Deus passar pelas ruas da nossa comunidade, ver as pessoas da maneira que estão e não sentir dor por isso, não sentir tristeza, não querer pegar e levar no colo para casa. Não é normal você ver uma pessoa caída, de bêbada ou de drogada, ver esses jovens envolvidos nas condições que estão envolvidos na realidade desse mundo, e a gente achar que é normal, que é sem vergonhice.
e achar que eu estou cuidando da minha salvação, eu vou para o céu, glória a Deus. Mas e aquelas pessoas para as quais Deus nos levantou para cuidar? A gente não tem se importado, pastor, não, a gente fez casa de paz, glória a Deus, a gente faz céu discipulado, glória a Deus, mas se a gente fosse pessoas angustiadas de verdade, teríamos feito muito mais. E eu não estou falando de uma preocupação, que eu me preocupo e daqui a pouco eu esqueço, não, eu estou falando de algo que não me deixa dormir em paz, algo que vai me levar para ações que, se eu não tivesse essa angústia dentro de mim, eu não iria para aquela condição, eu não faria o que eu faço. Irmãos, por vezes eu queria estar em casa descansando quando eu chego do trabalho, mas eu não consigo, eu preciso fazer o que Deus mandou eu fazer. E você precisa ter essa angústia dentro de você. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho certeza que não é o mundo que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que não é a realidade da nossa comunidade, eu tenho certeza que o que Deus tem de bom não é o que esse povo tem passado nessa terra. Então eu não posso me acostumar, porque é assim mesmo, o mundo jaz do maligno, o mundo jaz do maligno, mas eu não. O mundo jaz do maligno, mas a igreja não. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Enquanto ela estiver na terra, nós vamos proclamar salvação e buscar aqueles que estão perdidos. Mas isso tem que ser gerado pela angústia. Você não pode sair dessa igreja hoje, passar por essa esquina e achar que é normal o que você vê todo dia. Não é. Não é. Não é normal. Não pode se acostumar com isso. Porque se você se acostuma com isso, tu está mais amigo do mundo que amigo de Deus. Porque aquele que nasceu de novo é amigo de Jesus Cristo, não consegue olhar para o necessitado e deixar como está. Eu preguei aqui semana passada, Jesus chamou os discípulos, depois de trabalharem tanto, vamos sair para um lugar deserto descansar. Quando ele chegou lá tinha uma multidão, ele olhou e falou assim: não posso deixá-los, sou como ovelhas sem pastores. Eu não posso deixá-los sem cuidar. Eu não posso deixar e fingir que não estou vendo. Eu não posso fechar a porta da casa da minha casa e ter o que comer, sabendo que está do lado de fora não tem. Eu não fiz nada para mudar isso. Eu não posso. Eu não posso. Você não pode. Só que eu sozinho só consigo fazer o que está na minha força. Mas se eu me juntar com o Alice, com o Marcelo, a gente faz muito mais. E se a gente se juntar como corpo, irmãos, nós estamos há 7 anos nessa comunidade. Muita coisa já melhorou já, mas era para ter ganhado a comunidade toda já. O que nós estamos fazendo? Neemias não se conformou. Quando ele soube, quando ele tomou conhecimento, ele teve angústia e chorou por causa disso. Não pode haver alegria no nosso coração quando algo de ruim acontece com essas pessoas que estão aí fora. Também mereceu. Quem? Tu também mereceu. E por não merecer, recebemos a salvação de Cristo, que é pela graça. Quem sou eu para falar que o outro mereceu? Eu também merecia. E Jesus ainda assim me salvou, porque Ele usou o Neemias na minha vida para me resgatar. E você é o Neemias nessa terra, amém, querido? E você precisa fazer algo diferente. Pastor, o que é angústia? Angústia significa extrema dor e sofrimento. Ah, mas eu vim para a igreja porque eu quero ser feliz. Serás no céu, na terra é para trabalhar. E quando você vir aquele que você ajudou levantando e começar a virar um obreiro junto com você, seu coração vai se encher de alegria. Porque meu coração me enche de alegria. E chegar aqui e ver você aqui, ver essa igreja como está, com essas pessoas hoje que estão, gente em pé porque ainda não tem lugar. E o meu coração se enche de alegria, porque são mais obreiros que Deus está nos dando para resgatar mais vidas. Eu não posso me conformar de tê-los aqui, igreja cheia, glória a Deus, estou fazendo o meu trabalho. Não. Se esse povo está aqui comigo, é um exército que Deus está nos dando para mudar a realidade desse lugar.
Então eu não posso me conformar, eu tenho que sentir extrema dor e sofrimento. O que é angústia, pastor? É sentir profundamente uma dor intensa por causa das condições a meu respeito ou a respeito das pessoas que estão à minha volta. Eu não posso me conformar com as mazelas na minha vida ou na vida de quem está à minha volta. Eu não posso achar que é assim mesmo. Não é para ser, não deve ser. Se eu pego a palavra de Deus e começo a ler, eu aprendo que as coisas de Deus não são o que esse mundo tem me apresentado, e eu não posso me conformar com as coisas desse mundo. Eu não posso querer fazer e ficar no mosteiro, ficar ser guardado no meu quartinho, na minha igreja, na minha religião, na minha célula, e eu estou garantindo a minha salvação. Ok, glória a Deus. E quem está do lado de fora? Há tempo de salvar essas pessoas antes que a arca seja fechada. Porque quando a arca é fechada, ela é fechada por fora. Quando Cristo vier buscar a igreja, não tem mais o que salvar, querido. É hora de ir com Jesus. Mas até Ele vir, temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a pregação de hoje é para te gerar um batismo de angústia, que vai mudar a tua história. Angústia é a agonia do coração de Deus. E eu estava então, há algum tempo, percebendo isso, que em alguns momentos de ministração, principalmente de cura, quando a gente está ministrando cura, eu estava me sentindo muito mal. Eu estava sofrendo demais, porque eu comecei a sentir a dor da pessoa e a dor de Deus por causa da condição da pessoa. E no último final de semana foi muito forte. E oportunidade que nós estávamos no ambiente onde nós estávamos, eu chamei a Nanda, chamei a nossa amiga Monique, já tinha conversado com a Nanda, conversei com a Monique e nós oramos. E Deus desatou um monte de coisa dentro de mim. Primeira coisa, a gente olhou para dentro de mim para ver se aquela identificação com a dor não era algo pessoal, que eu tinha que tratar em mim. E nós de imediato percebemos que não. Não quando tem coisa a ser tratada, mas naquele contexto não. Era a identificação da dor do coração daquela pessoa e da dor do coração de Deus. E eu não aguentava fazer mais nada, a não ser chorar e pedir para Deus intervir. E Deus falou: vai virar uma chave na sua vida e no seu ministério. Está recebendo o batismo da angústia, e você vai ministrar isso sobre o seu povo. Você vai precisar formar homens e mulheres que vão mudar a história de pessoas. Mudar a história de pessoas. Porque qual é a minha aflição? Eu orava: Deus, eu queria estar lá. Porque se eu estivesse lá quando aquele homem agredia aquela criança, ou violentava aquela moça, se eu estivesse lá enquanto aquele marido agredia aquela esposa, eu ia conseguir intervir e estar lá, mas eu não consigo estar lá. Deus falou: forme homens e mulheres que estarão lá, onde o seu pé não conseguir chegar. Então você vai passar pelo batismo da angústia. Você não vai dormir mais em paz enquanto você não fizer algo diferente pela vida das pessoas que estão nesse lugar. Não dá para continuar vivendo assim. Sabe, Carol, não dá para negligenciar o chamado mais. Não dá, querido, para brincar de igrejinha. Não dá para brincar de crente. O negócio é sério. Jesus está voltando e Ele precisa voltar, mas para voltar Ele vai trazer um avivamento. Antes do avivamento Ele tem que gerar o batismo da angústia, para que a gente possa ir lá e resgatar o perdido. Então Jesus não quer que você seja fã dele. Eu tenho falado muito isso. Você não precisa fazer parte do fã clube de Jesus. Fã clube de Jesus não vai para o céu. Quem vai para o céu é discípulo de Jesus. É discípula de Jesus. Ele vai falar: mostre-me suas mãos, cadê seus frutos? Fã clube não gera fruto. Fã clube só fica tietando. E de tietar pode ser entendido como adorar. Ei, a sua adoração ele é sagrada, mas a adoração perfeita Ele tem no céu. Ele tem no céu, querido. Ele quer saber os frutos. Mas você está muito acomodado com a sua condição, porque antes você não tinha nada, agora você tem.
Você não tinha um casamento, você tem. Você não tinha uma profissão, agora você tem. Você não tinha uma bênção, agora você tem. Deus tem provido na nossa vida, glória a Deus. Irmãos, faz parte. E isso acontece na vida do crente. Não é pecado receber bênção. Eu recebo bênção pelas quais eu nem orei. Aleluia, glória a Deus. E você também. Não tem nada de errado nisso. Errado é eu parar só nisso. É me contentar em aproveitar a bênção. Deus me deu, pastor. Estou aproveitando a bênção que Deus me deu. Amém? Mas o que você pode fazer pelo outro que você não está fazendo? Neemias, ele fazia parte daquele povo. 20 anos em cativeiro, servindo ao rei. Gente, copeiro do rei passa bem. Felipe, qual é o melhor lugar do churrasco? A churrasqueira. Qual é o melhor lugar do encontro? A cozinha. Tu come tudo, irmão. Sempre forradinho. O copeiro do rei se dá bem. Ele entrava diante do rei e da rainha no palácio e servia lá no trono. Ele entrava em ambientes que tem gente que não conseguia entrar. Ele tinha acesso ao rei que ninguém tinha. Ele tinha tanto acesso e tanta intimidade que o rei sabia como é que estava o semblante dele, feliz ou não, caído ou não. Porque de imediato ele falou assim: por que seu semblante está caído? Porque o rei conhecia ele em detalhe da intimidade. E ele abriu mão disso quando tomou conhecimento da miséria do povo e falou: eu tenho que ir lá. Não dá para ficar aqui deitado eternamente e ver esses prédios. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que fazer algo diferente. Eu preciso fazer algo diferente. Só que tudo isso foi gerado pela angústia. Pela angústia de saber que o povo estava em miséria, as muralhas em ruínas e os portões queimados a fogo. Você mora nesse lugar. Você sabe melhor do que eu das coisas que têm acontecido, das pessoas que têm se perdido, das famílias que têm sido destruídas. E o que você tem feito com isso? O que você tem feito com isso? Fique em pé no seu lugar.